que você aprendeu de errado, que é destrutivo e que ajuda o diabo a destruir a sua vida e sua família. Você precisa aprender, você precisa mudar esse padrão. E uma das coisas é essa: você precisa pegar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. E tem uma passagem aqui, eu só vou ler bem rapidinho para vocês verem, que fala assim: não entregue tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa sua vida. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há utilidade para ela. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Percebe que são comportamentos que nós temos, muitas vezes dentro da nossa família, comportamento de ficar falando mal da família. Se você perguntar, eu já tenho isso há muito tempo, que eu aprendi já há muito tempo. Quando começa a falar mal dos meus filhos, e a minha mãe fala alguma coisa, eu falo assim: não pode falar. Ela fala assim: não pode falar a verdade? Eu falo: não pode falar. Você pode ver e orar, mas você não pode ver e ficar falando mal, entendeu? Porque você está usando a sua língua para destruição. Você está chega lá, começa a falar de tristeza. Você está aqui, contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim: não é para você ficar falando coisas tristes. Afasta a tristeza. E aí você pode dizer: você não sabe. Eu sei sim, né? Eu sei muitas tristezas, porque já passei por muitas. Acho que a pior delas é a morte. E é muito difícil. Só que você tem que afastar a tristeza da tua vida, e você tem que aceitar diante de Deus: tá bom, Senhor, a morte aconteceu aqui, mas eu não vou deixar que ela destrua a minha família. Eu não vou deixar que ela me destrua, você está entendendo? E não vou ficar reclamando, e não vou ficar falando mal, e não vou ficar acusando, porque é claro que tem os culpados sempre tem os culpados, mas eu não vou ficar acusando, eu não vou ficar usando a minha língua para a minha própria destruição. Percebe que a palavra de Deus fala? Ela fala assim: se você fizer isso, você vai ficar doente, você vai morrer mais cedo. Afasta a inveja, afasta esses sentimentos, porque vai te destruir. Vai destruir a sua própria vida. Por que você vai se destruir? Para e pensa. Usa um pouquinho a inteligência. Não deixa isso te destruir. Não deixa isso destruir a tua família. Não aceite. Muda o padrão. Muda o comportamento. Para de ficar carregando a tristeza dia após dia, chorando sem parar, com coisas que aconteceram e que você não vai mudar. Só vai mudar na hora que o Senhor quiser. Você quer mudar de vida? Quer a bênção para a sua vida? Sim ou não? Sim. Se você quer, diga para o Senhor: Senhor, eu quero. Senhor. Senhor, eu quero ser liberto nesta noite. Senhor, eu quero estar atento e vigilante com a tua palavra. E por isso, Jesus, eu quero invocar agora o teu nome sobre esses meus irmãos que estão aqui, porque eles querem ser livres. E no poder da tua palavra, Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa libertar a cada um deles, que o Senhor possa ir dando a sua graça de bênção, que o Senhor possa ir corrigindo aonde é necessário ser corrigido. Dá, Senhor, a graça da libertação. Tira pensamentos ruins, pensamentos negativos, palavras negativas. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem acontecido, que tem assolado a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Mas eles estão aqui e estão dispostos a receber a tua graça, a receber a tua libertação. E é no nome de Jesus, no poder do sangue derramado na cruz, que nós queremos clamar, que nós queremos pedir que o Senhor faça esta obra, Senhor, porque somos teus e nós acreditamos em ti. Estamos diante, Senhor, do teu altar, aonde acontece o sacrifício do Cordeiro. E é aqui que nós queremos ser livres, é aqui que nós queremos ser curados, restaurados.
Queremos ser homens e mulheres transformados, homens e mulheres mudados, com uma palavra nova nos lábios, com um pensamento diferente, untado, ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. É esta libertação que nós queremos nesta sobre noite, nós, Senhor Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Uma vez eu fui pregar um encontro junto com uma comunidade americana chamada People of Praise, que era uma comunidade ecumênica. Tinha a casa dos católicos, a casa dos evangélicos, eles tinham os louvores juntos, os católicos celebravam a Eucaristia separado, evidente, e a casa dos solteiros. E os solteiros, que eram da família, tinham recebido um novo membro, que era um cubano, que já estava há muitos anos lá e foi morar, e deram um quarto para ele, e cada casa tinha um responsável. E ele caiu no quarto, eram de 2 pessoas, com esse responsável daquela casa. E esse responsável, gostava de ler uns livrinhos de faroeste, e ele detestava isso. Esse superior fazia que no sábado, ele dizia que eles não podiam perder tempo, então fazia eles cozinharem o sábado inteiro, passava o sábado inteiro descascando batata, alimentação americana, descascando batata, cortando, congelando, tudo, porque dizia que não podia perder tempo para depois durante a semana fazer as atividades. O cara tinha uma agonia com a luz, então ele vedava as portas, colocava panos debaixo da porta, que era para ficar mais escuro. E aquilo foi deixando ele nervoso, Um dia ele saiu correndo, foi para a capela e falou: eu não vou ficar nesse lugar aqui, que esse lugar aqui vai me deixar louco, porque esse cara... E aí falou para Jesus tudo que ele pensava daquele companheiro de quarto dele lá. E quando ele terminou de falar tudo, que ele tinha desabafado com Jesus, Jesus falou para ele: você vai ficar aqui, porque eu te coloquei ali para você curar o seu irmão. Você vai estar ali e vai conseguir viver com isso. Ele falou: mas eu não sou, ele é superior, ele é o chefe da casa, eu não sou nada. Jesus falou para ele: não, você vai fazer isto aqui. E é isso que a Áurea estava falando. Se a gente não transformar, a gente fica esperando que o outro mude, a gente fica cutucando o outro, a gente, toda hora que aparece oportunidade, lembra aquilo que nos machuca e que o outro faz e age e que nos incomoda. Eu quero dizer para você que não é imaginando que o outro vai mudar tudo que a cura vai acontecer. Precisa que o teu coração... Lógico, há coisas que a gente não pode conviver, mas não é destas que eu estou falando, violência e outro tipo de coisa. Mas nos hábitos, nós precisamos que primeiro o nosso coração se converta. Eu quero me entregar nas tuas mãos agora, Senhor. Vai falando com Deus e dizendo que você está entregando agora a tua vida para que Ele faça tudo isso. Se é através de você que a tua casa vai experimentar a cura, fala: Senhor, eis-me aqui, começa por mim. A começar em mim, quebra os corações, Senhor, começa por mim. Começa por mim, fala para Jesus: eu te autorizo a começar por mim. Transforma tudo em casa, mas eu te autorizo, começa por mim. Começa, Senhor, em mim, porque eu estou aqui na igreja e eu vim por tua causa e eu acredito e confio no teu poder. Começa em mim, Senhor. Começa, Senhor, em mim, Senhor. A Áurea, esses dias atrás, ela falou assim: nossa, Sidney deixou eu aqui com um tema tão difícil e fez um ensinamento que eu já assisti 2 vezes, de tão bom que ficou, pensando no Moisés lá e na vida dele e nas coisas que eu preciso para a minha vida e na minha história. Pois hoje eu fiquei com um tema um pouco mais difícil, que é o encerramento da nossa campanha.
porque ele é um tema, não sei se vocês se lembram, está lá na nossa página no Facebook, quem não está acompanhando, acompanhe, está na nossa página no Instagram, e está também no nosso canal do YouTube, que é a morte faz parte da vida. Que tema difícil, né? Mas eu queria, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria rezar um minutinho por você, ou por aqueles por quem já experimentaram, sentiram a morte perto da sua casa, terem perdido uma mãe, terem perdido um pai que vocês acompanharam, um irmão, uma irmã, às vezes um filho, uma filha. Talvez você não tenha perdido ninguém muito próximo, ok? E a essas pessoas, às vezes, fica assim a lembrança de uma avó que faleceu, mas você que já teve uma perda na sua família e que foi muito próximo e que foi muito doído, levante a mão para mim ver quantas pessoas. Pois é. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração primeiro por você, para que esse ensinamento possa ser um instrumento poderoso de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, mas que o Senhor já comece a curar, porque senão a ferida que já está ali, o bloqueio que já existe dentro de nós, cria uma dificuldade muito grande para que a palavra faça seu ofício. E mesmo que o Espírito Santo, e certamente irá agir com esta palavra, vamos pedir que Ele cure todo este sentimento de morte, toda esta dor que ficou da morte, toda esta dor que a saudade deixa na nossa vida e no nosso coração, todo o medo que a morte traz também de perder mais, e também aqueles que têm muito medo de morrer, não é? Tem também esses todos. Então, nesse momento, deixa o Senhor agir. Pai amado, eu quero pedir o Teu poder neste lugar, para que Tu nos dê a graça, Senhor, de compreender o poder da morte, o poder que foi a morte de Jesus, porque sem a morte de Jesus, nós não poderíamos ter vida. Por isso a morte faz parte dessa nossa história, e nós pedimos, Senhor, tudo que não compreendemos, tudo que ficou muito longe da nossa capacidade de entendimento, tudo que ficou muito doloroso nas nossas vidas, cura agora, Senhor. Cura, Senhor, perdas também na gestação, perdas que tivemos de irmãozinhos, perdas, Senhor, que tivemos de filhos, são perdas muito intensas e dolorosas. Clamamos o Teu poder agora para curar, Senhor, para nos libertar. Tu és o Deus da cura, envia Teu Espírito para agir, porque Tu, ó Pai, vivestes e sentistes tudo o que nós podemos sentir, mesmo na Tua condição divina, ao ver Teu Filho Jesus, tendo todo o poder no universo, se submeter à morte. Pedimos essa cura, Senhor. Eu quero, você que já passou, que sente e que ficam, eu chamaria isso de a cura da dor mais profunda. Senhor, muitas pessoas aqui precisam desta cura, que é de uma dor tão profunda que nós não pensamos nela, que nós escondemos ela, que nós a rejeitamos, que nós não somos capazes de enfrentá-la. Peço agora, Senhor, vem curar esta dor profunda, Senhor. Vem curar, Senhor, esta dor que muitos não puderam vivenciar, porque muitas vezes o luto não foi possível de ser vivido, porque tinha que tomar decisões, resolver coisas, arrumar situações, ouvir conversas que não te edificaram, que só pioraram. Em nome de Jesus, agora que esta dor profunda comece a ser curada pelo sangue precioso de Jesus, que na cruz foi vertido. Invoco agora este poder soberano do Senhor, que é capaz de curar. Cura-me, Senhor. Cura, Senhor Jesus. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Cura, Senhor. Jesus. Age com poder. Age, Senhor. Age com a Tua bondade. Amém.
Olha, gente, eu vou pegar aqui, vou navegar um pouquinho na palavra de Deus, para a gente poder compreender. Então vamos lá. O Antigo Testamento, a revelação, em especial o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e que são os livros que fazem aquilo que nós conhecemos como a Torá, a Bíblia judaica. A Bíblia judaica não é o Antigo Testamento inteiro, como muita gente às vezes imagina, não é. A Bíblia judaica são somente os 5 primeiros livros da Bíblia: o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estes 5 livros fazem parte da Bíblia. O restante dos livros, que são os livros do nosso Antigo Testamento, que vão os profetas de Isaías, o profeta maior, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e assim por diante, os livros sapienciais, mais o livro dos Salmos e dos Provérbios, e os livros históricos. Todos estes livros, eles fazem parte do Talmud, que é um outro livro judaico que também é sagrado, mas não tem o mesmo peso do Torá. Por que eu estou falando isso? Eu falo, por que você está falando dessa questão judaica, Sidney? Estou falando isso porque eles são a base do nosso Novo Testamento. Quer dizer, a tua Bíblia tem esses livros, que não vieram dos cristãos, eles vieram anteriores aos cristãos, da tradição judaica. Bom, estes 5 primeiros livros da Bíblia não tratam do que acontece direito depois que nós temos uma passagem na nossa vida. Como a gente gosta de falar, porque nós gostamos da palavra cristã, da nossa Páscoa. Então a gente olha para a Páscoa de Moisés e fala da nossa Páscoa, que é Jesus ressuscitando. Mas na Páscoa de Moisés não é ressurreição, não. É as pragas, morrem os filhos dos egípcios, os filhos dos judeus, dos hebreus, estão protegidos pelo sangue nos umbrais das portas, eles fogem para o deserto, são perseguidos e fazem a passagem da prisão e da escravidão para a libertação, atravessam o Mar Vermelho e ganham a liberdade. Ali não está escrito nada sobre o que aconteceu com os que morreram no caminho. Por que eu estou falando isso? Porque esta mensagem foi fundamental no Evangelho com Jesus. Então o que dizia o Pentateuco sobre tudo isso? Ele dizia assim: olha, procura viver de acordo com a lei, procura viver de acordo com esses princípios, procura seguir ao Senhor, que você vai ter longa vida sobre a terra, que você vai ter prosperidade, que você vai ter descendência imensa e por muitas gerações. É isso que eles diziam, porque era o que eles conseguiam ver. E vocês podem imaginar o que foi acontecendo no decorrer do tempo, quando eles começaram a perceber que, apesar de seguir ao Senhor lhes dava muita bênção, muitas vezes o mal prosperava e o bom não. Muitas vezes aquele que praticava o mal, aos olhos de todos, se tornava próspero e poderoso, fazendo mal aos outros, enquanto que eles não. E quantas vezes eles diziam assim: as outras nações nos invadiram e nos derrotaram e nos escravizaram e nos levaram como escravo e estupraram as nossas mulheres e roubaram as nossas coisas, porque nós não fomos fiéis. E aí eles diziam: vamos pedir perdão a Deus, vamos voltar atrás, porque tudo isso que está acontecendo é culpa nossa de não estarmos recebendo aqui. Isso, obviamente, ninguém deixa de perceber, e aí a gente encontra alguns livros, como Ruth, como Jó, que começa a questionar isso e dizer: espera aí, os 3 amigos de Jó passam dias fazendo discursos espetaculares e teológicos para convencer Jó, e Jó dizia: mas eu não fiz nada de errado, e olha o que está acontecendo comigo. Até o momento que Deus intervém, manda os amigos calar a boca para tomar uma providência. Mas ao mesmo tempo aquilo é uma reflexão que o povo fazia.
Então eu queria só primeiro, para vocês poderem entender de onde eu tirei isso, vou pegar aqui Deuteronômio 30, 19. Quer ver? Vou pegar rapidinho aqui. Deuteronômio 30, 19. Diz assim: tomo hoje por testemunho o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque, Jacó e teus pais. Quer dizer, me segue, escolhe a bênção, escolhe me seguir, escolhe os meus mandamentos e eu vou te dar longevidade com a tua posteridade. Eram as promessas que tinham no Antigo Testamento. Era isso, por quê? Porque depois que morreu eu não sei o que você vai fazer. O salmista diz assim: pode os mortos louvarem a ti? Era assim que eles estavam olhando. Quer dizer, minha vida vai ser só isso aqui, e eu vou ter bênção ou não. Vejam, por exemplo, quero pegar aqui um outro texto, Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. É claro, esse texto também está no Novo Testamento depois, mas eu quero dizer assim, era uma promessa para quem? Era uma promessa para depois ou para já? Para já. Era uma promessa para que você tenha longos dias sobre a terra. Quero pegar o Salmo 128, acho interessante, Salmo 128, capítulo 127, capítulo 5 e 6, versículo 5 e 6, 127, versículo 5 e 6, obrigado, Paulo. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias da tua vida gozes de prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos, e reine a paz em Israel. Vou pegar aqui outro, agora também lá do Pentateuco, Gênesis 28, versículo 14, diz assim: tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Percebem que tudo tinha a ver com o dia a dia. Muitas religiões gostam muito de trabalhar estes textos do Antigo Testamento, porque eles são bons mesmo e são verdades também. Jesus disse que não ia tirar nem um iota, que é a menor vogal do alfabeto hebraico, da lei. Portanto, Jesus não veio mudar a lei. Essas promessas são reais. Mas é a partir dos últimos livros, próximos já do nascimento de Jesus, que a gente começa a ouvir um questionamento. Será mesmo que isso vai ser desse jeito? Será mesmo que a gente vai ressuscitar? Vai ter alguma coisa? Tanto é que numa das vezes que vão prender São Paulo faz com que essa discussão comece entre eles, porque os saduceus diziam que não havia ressurreição, os fariseus diziam que haviam. São Paulo coloca uns contra os outros, eles começam a bater boca e São Paulo vaza e escapa. Consegue escapar da briga, colocando uns contra os outros. São Paulo muito inteligente, muito hábil, soube usar aquela discussão. Mas se era uma discussão religiosa, é porque eles não tinham uma convicção. O que é que acontece com a gente? E aí é nesse ponto que eu quero dizer para vocês. Jesus inaugura de forma muito clara uma verdade que estava na discussão das pessoas. E ele diz: nossa vida não termina aqui. E isso é dificílimo para a gente compreender, porque no decorrer dos anos, e não só no decorrer dos anos, mas em virtude de situações que a gente não controla e as doenças surgem, a gente vê a morte.
A gente vê a morte pela doença, vê a morte porque definha nela, vê a morte porque ela acontece próxima de nós, acabamos de rezar por isso, e vê a morte porque vamos envelhecendo, não é? Eu não, mas a maioria vai envelhecendo, né? Então, não sei se eu também não, deixa para lá. O que acontece é que Jesus vai dizer, não termina aqui. Só que ele fala uma coisa que quase ninguém presta atenção. Ele fala assim, não termina para os bons. É o que às vezes a gente pensa que ele falou. Ele não fala isso. Ele fala que a ressurreição será para todos. Uns para se ralar mais tempo, e outros para viverem numa glória que nós não somos capazes de compreender, com raras exceções. São Paulo diz que num determinado momento da sua oração, ele foi levado ao 7º céu, e lá ele viu e sentiu coisas que ele não poderia descrever. Santa Teresa de Jesus fala muito dessas experiências, assim como outros que passaram por isso, mas a grande maioria talvez não consiga compreender tudo isso. Há também, na revelação da nossa tradição católica, alguns santos que viram o outro lado. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, no seu livro diz que quando Deus lhe mostrou os seus pecados e Deus lhe mostrou as almas em sofrimento, ele falou, apaga da minha memória isso, senão não conseguirei viver mais. Pediu para apagar da memória, tão assustado que ele ficou. E olha que era esse homem que a gente sabe, um dos santos mais impressionantes na sua vida, no seu caráter, no seu jeito de viver. Ele falou, não quero lembrar, a coisa é ruim. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês que a vida continua e a maioria das pessoas não se apercebe disso. E é por isso que a morte causa um impacto tão violento em nós e não deveria causar um impacto tão violento. Desculpa dizer. É porque a gente tem dificuldade de olhar e imaginar que não acabou. Até porque, como a gente não vê mais, como a gente não encontra mais, a saudade bate pesada, a gente lembra das pessoas, a gente lembra dos momentos bons, e com isso a gente sofre, e é inevitável, porque o sofrimento vem exatamente porque a gente faz memória destas coisas. O sofrimento também a gente faz memória não só pela morte, outros sofrimentos da nossa vida, quando não são curados, fazem com que a gente fique sofrendo. Ora, assim como estes outros sofrimentos nos fazem mal e a gente precisa pedir a cura e entregar para o Senhor para podermos viver melhor, a morte também, quando bateu em nossa porta ou quando nós a encontramos de alguma forma, precisa ser encarada como uma necessidade de cura. Afinal, as coisas irão continuar. Diga para a pessoa perto de você, não se engane, as coisas vão continuar. É a vida, ela vai continuar. Então o nosso trabalho não é para esta mixaria de anos que vivemos e essa mixaria de tempo. Agora, o que é que vai fazer a gente passar para o outro lado, fazer a nossa passagem e estar no bem bom? É bem mais difícil. A gente queria ter a relação, era o que os judeus queriam. Cumpre isso aqui e você vai ter grana, vai ter prosperidade. Cumpre isso aqui e todo mundo na tua casa vai viver um montão de tempo. Cumpre isso aqui. Mas não é. Porque Jesus falou de coisas que são muito mais difíceis de você calcular, mas são muito mais fáceis para você viver no dia a dia. Porque ele não falou assim, está aqui a lista, Paulo, isso aqui você não cumpriu essa semana, 2xzinho. Esse aqui cumpriu 2 vezinho de estar certo. Primeiro,
O que você fez, me procura, porque eu tenho o poder de te dar a graça de recomeçar e de perdoar e de refazer a sua vida. Então não viva sobre o peso do que você já fez, se você quer me seguir e quer fazer uma passagem para um lugar melhor. Porque senão você vai ficar vivendo do que você já fez. E o que você já fez, você, presta atenção que isso é uma palavra muito difícil de entender. O que você já fez, preste atenção, acho que o pessoal do lado de cá. O que você já fez, você já fez. É incrível. O que você já fez, você já fez. Se estava errado, se estava certo, você já fez. Você não vai voltar lá atrás para fazer de novo, de outro jeito. Tem gente que fica pensando assim, eu devia ter falado assim, eu devia ter feito assim. Já passou por isso, ficar pensando como você tinha que ter saído daquela? Eu devia ter não aberto a minha boca. O que você já fez? Minha palavra de sabedoria para vocês você já fez. Então, se você já fez, não adianta ficar pensando nela, se foi errado, se fez errado. O Senhor está lhe abraçando e dizendo: eis-me aqui, entreguei a minha vida por ti, abraça-me, recebe de mim o meu sangue precioso e recomeça. E mais, e ele vai dizer, porque muitas vezes nós não sabemos o que fizemos. Muita gente acha que está fazendo certo, fazendo coisa errada. É incrível, não é? Acha que está fazendo certo, fazendo coisa errada. E muita gente está fazendo coisa certa, pensando que está errada. Porque os seus critérios, muitas vezes, estão sem comunhão com Jesus e o seu evangelho. E o que Jesus falou para fazer? Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ama como eu amo. Ele falou de amor, não botou muita regra. Você vai no Antigo Testamento, diz assim: paga o dízimo. Quanto é o dízimo? 10%, e as primícias, aquilo que primeiro você fez, dá o primeiro para Deus. Só o Antigo Testamento. Jesus em momento nenhum falou nada disso. Mas ele falou: quem vê o teu irmão passando necessidade não faz nada. É outro valor. Vocês estão entendendo? Quem gosta do Antigo Testamento é porque gosta de todas as regras. E as regras vão fazer com que a gente tenha mais facilidade para tomar decisão, mas também vai mostrar quantas coisas a gente não vai conseguir fazer. E aí Jesus fala: não, meu caminho é diferente. Ele é mais difícil e é mais fácil. É mais fácil porque eu que vou fazer dentro de você e porque eu faço você poder recomeçar. E ele é mais difícil porque você vai ter que me ouvir para poder entender o que é para fazer. E você vai ter que estar mais curado para que as tuas feridas não falem tanto por você. Veja que Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele vai dizer como vai acontecer o julgamento, ele manda separar as ovelhas dos bodes e diz assim: aquele que me deu, aquele que tive fome me deste de comer, tive sede me deste de beber, estive preso me visitaste, estive doente me visitaste, e assim por diante. E aí você fala: quando fiz isso? Fez pelo menor dos que fizeste para mim. Só que quando ele vira para o outro lado, ele não diz que o outro lado não vai estar também no outro lado da vida. Vai estar. Ele fala: ide para aquele outro lugar. Mas todos. E aí eu quero pegar esse texto para a gente poder não se perder. Atos dos Apóstolos, que eu acho que o Atos dos Apóstolos é ali em seguida, né? Em seguida da ressurreição e de tudo. Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, pega lá Atos dos Apóstolos 24, 15, diz assim, Atos dos Apóstolos 24, 15: tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver uma ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens.
Qual foi a regra que São Paulo está dando aqui? Ele está dizendo: eu fiz o meu melhor buscando a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele fala: mantive a opinião dos outros sobre mim? Não. Mantive as regras que eu recebi aqui? Não. Ele diz: mantive a minha consciência. A minha consciência diante de Deus. Eu fico cuidando dela o tempo todo. Eu fico o tempo todo dizendo: Senhor, o que eu devo fazer com esta situação? E é por isso que pessoas que são muito... Me sumiu a palavra quando você faz as coisas rápido demais? Impulsivas. Pessoas muito impulsivas não dão tempo para Deus dizer: calma, espera, não é? Não param para ouvir. Aí é eu que sou assim. Como eu tenho muitas vezes que tomar decisões difíceis e sou muito pressionado, quando me pressionam demais eu digo: não vou resolver. Porque qual é a chance de, sob pressão, eu conseguir ouvir a Deus, ou pelo menos ficar com a consciência tranquila? Porque o que a palavra está dizendo? Que eu vou acertar sempre? Não. Porque muitas vezes as minhas feridas, as minhas fraquezas vão me enganar, e eu vou, pensando que fiz a vontade de Deus, fazer a minha opinião, mas eu vou estar de consciência tranquila, porque eu procurei fazer isso. Irmãos, a morte é dura sim, mas para nós a compreensão da morte é fundamental. E é por isso, e aqui eu quero falar para a maioria de nós que somos católicos, que a igreja diz que muitos dos que morreram e que irão para o céu, porque os que irão para a perdição não tem mais caminho, passarão pela purificação. Porque morre todo mundo igual, todo mundo agiu igual, todo mundo fez o melhor sempre. Seja sincero. Não. Muitas vezes a pessoa não teve condições de dar a resposta para Deus em tempo adequado. A gente deve convencer a maior parte das pessoas a darem essa resposta em tempo adequado. Mas quando nós não sabemos, quem pode me dizer que aquele que estava dominado por um vício tinha liberdade para escolher? Quem pode me dizer que um jovem cheio de sonhos e distante de Deus estava de fato livre para escolher o Senhor? Eu não sei. Eu sei que os que puderam escolher estarão com mais velocidade, mas os que a gente não sabe, cabe a nós saber que eles não morreram. Olha só, há uma morte, mas não é uma morte eterna. E portanto, me cabe também agir por eles, porque eles não podem agir mais, já tiveram a chance, agora é nós. Pense nisso. Tem muita gente que, quando tem morte na sua vida, deixa-se levar pela morte. Precisa acreditar no Senhor, porque o Senhor disse que a morte não é o fim. Esta morte não é o fim. E eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho, tá certo? Eu vou ganhar um corpo lindão. Eu sempre fui bonito, por que eu não vou ganhar um corpo lindo? Né? Ou você acha que Deus vai deixar esse corpo já mais engordado, mais enfraquecido, enferrujado, com dor aqui, dor lá? Porque este corpo vai ressuscitar, mas não este corpo só, esta carne. Este corpo será revestido de imortalidade. Eu adoro, gente, aquela passagem quando está todos os amigos de Jesus lá no sepulcro, as amigas dele, que mulher observadora, e perguntam para ele, pensando que ele é o jardineiro:
não reconhecem, porque o corpo é glorioso, mas é vida, não é outra pessoa, é você. Então, a morte não pode se transformar numa ferida incurável. A saudade vai certamente ser uma companheira até o dia que você puder matar a saudade. E ela dói, não dói? Saudade dói. Saudade dói. Mas a morte não pode. Para nós, não. E se a morte está doendo assim, é hora de você aceitar Jesus de verdade. E aceitar Jesus de verdade, aceitar a sua mensagem de que a vida não é como a do Antigo Testamento, onde você faz a coisa certa só para aumentar o tanto de tempo que você vive nessa terra, ter mais prosperidade e ter descendência. É para você também viver para sempre. Eu quero. Pergunta para a pessoa do lado se ela quer viver para sempre ou se ela quer só um pouquinho mais de longevidade e um pouquinho de prosperidade. E digo mais, se eu não tiver a prosperidade que eu gostaria para fazer o que eu gostaria, se eu não tiver o tanto de anos que eu gostaria de ter, e nem as descendências de sucesso que eu pensaria ser bom, não vai acabar comigo, porque eu depois vou continuar. Você também. Amém. Aquela santa que teve as revelações, que depois se transformou no filme da Paixão de Cristo, ela, quando ficou na cisterna que Jesus ficou preso, quando ele ficou preso lá, ela dizia para Jesus: Jesus, me ressuscita como ressuscitastes Lázaro. E fazia esse pedido. E quando ela estava no meio do retiro, Jesus apareceu para ela e falou assim: quando ressuscitei Lázaro, depois de um tempo ele morreu de novo. E depois ressuscitou porque acreditou em mim. E acreditou que eu estou vivo. E essa é mais importante do que quando alguém no hospital, talvez num momento de estar desenganado pelos médicos, de repente retoma por um milagre, e eu já vi vários, e Jesus fez muitos. Mas estas pessoas um dia morrerão de novo, e aí elas ressuscitarão para sempre, ou não, quer dizer, sim, mas ficarão no lugar bom ou não, de acordo com a sua decisão de seguir Jesus. Eu quero pôr a minha vida e o meu futuro nas mãos de Jesus. Diga você para Ele, porque eu não posso fazer isso pela sua vida, eu só posso fazer isso pela minha vida. Eu quero, porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.